E ele termina com a parábola da rede, no verso 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, fechando a série das 7 parábolas, ela diz como será a consumação dos séculos. Como um pescador, e como eu disse, não é? Jesus está fazendo essa parábola ali, ele está contando essas parábolas ali ao redor do mar da Galileia, onde tinha muitos pescadores. Era uma forma de subsistência naquela época, inclusive vários dos seus discípulos eram pescadores. A multidão entenderia muito bem o que Jesus está falando. E se pescava não somente de anzol, mas especialmente de rede de arrasto, que era lançada e que puxava, o que caísse na rede era peixe, né? Lançavam e puxava para a terra. E uma vez que chegava a rede na beira-mar, os pescadores se sentavam, eles tinham cestos, e os peixes bons eles colocavam num cesto, e os ruins, os que não prestavam, o que não era comestível, porque talvez a rede arrastava outras coisas também, eles jogavam no outro cesto, e aí então eram jogados fora. O que Jesus quis dizer? Que o reino de Deus funciona assim também aqui nesse mundo. Que vai chegar o momento onde Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, voltará a esse mundo para instalar definitivamente o seu reino, coisa que ele já começou a fazer desde que ele chegou. E que nessa ocasião, e somente nessa ocasião, haverá a separação final. Aqueles que são de Deus, aqueles que andaram pela fé no Evangelho de Cristo Jesus, que creram no Messias, creram no reino, se arrependeram e creram, como Jesus mesmo disse, para entrar no reino, você tem que se arrepender e crer no Evangelho. Os que fizeram isso serão como os peixes bons, mas os que não fizeram serão lançados fora. E Jesus termina dizendo, no verso 50, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Como eu disse, Jesus foi quem mais falou de inferno na Bíblia. Foi quem mais falou de inferno. Queridos, eu quero terminar perguntando em que sentido essas parábolas nos ajudam hoje. De alguma maneira eu já adiantei isso para vocês, mas primeiro essa parábola vem em primeiro lugar para você que fica se perguntando por que tem tanta gente na sua própria família, entre os seus amigos, gente a quem você falou o Evangelho, você testifica do Evangelho e parece não ter resultado. Parábola do semeador. O problema não é a palavra de Deus, o problema é o solo, o problema é o coração pecaminoso do homem. Essa é a razão pela qual muitos seus amigos, seus parentes, dentro da sua família, talvez até seus filhos, a quem você ensinou o Evangelho, pregou o Evangelho, mas simplesmente não dá fruto, por conta da dureza de coração, por conta da incredulidade, por conta da indiferença. O problema não é no Evangelho, e a gente deveria esperar antes de colocar a responsabilidade na predestinação. Você vê que Jesus aqui não está entrando nesse assunto. Ele está falando de causas e efeitos. O homem rejeita o Evangelho por conta da dureza do coração, porque ele está preocupado com as coisas do mundo, porque ele não quer as coisas de Deus. Mas essa parábola também nos ensina que é somente pela graça de Deus que você pode ouvir o Evangelho e entender. Como Jesus disse para os discípulos, bem-aventurados os seus olhos, porque a vocês, e seus ouvidos, porque a vocês é revelado o mistério do reino de Deus. Se não fosse a ação de Deus abrindo os seus olhos, tirando a dureza do seu coração, iluminando o seu entendimento, você jamais entraria no reino de Deus. Isso também a parábola do semeador nos ensina. Uma outra explicação, aplicação para nós, é para aqueles que ficam pensando, meu Deus, por que tem tanto erro, tanta heresia, tanta seita, tanto falso profeta, toda essa confusão? A parábola do joio e do trigo, ela traz a resposta para você. Deus vai permitir que isso aconteça até o fim do mundo, quando então será feita a separação. E até lá, nós temos que perseverar na palavra de Deus. Também é uma palavra para quem está desanimado,
puxa, a nossa igreja é pequena, numa cidade pequena, que efeito isso pode ter, ou que bênção isso pode trazer? Lembra da parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Você não tem ideia do que é que Deus pode fazer. O reino de Deus, ele tem pequenos começos, mas ele se expande, ele cresce, ele contamina como o fermento contamina a massa, ele cresce como o pezinho de mostarda. E também é uma palavra para você que já teve tanta oportunidade, conhece o Evangelho, conhece o reino de Deus e não valoriza. A parábola do tesouro no campo e a parábola da pérola é um chamado ao discipulado, é um chamado à responsabilidade, para que você se envolva com o reino de Deus, para que você valorize o Evangelho, aquilo que Deus lhe deu a oportunidade de você conhecer, e que outros não conhecem, e que outros não sabem. E se você pensa se tudo isso vale a pena, parábola da rede. Vai chegar o dia em que Deus vai fazer a distinção. E aquele que é de Cristo, que creu no Evangelho, se arrependeu e entrou no reino de Deus, ele vai entrar no reino do Pai, brilhará como o sol, ao passo que os outros serão lançados na fornalha acesa, onde arderão por toda a eternidade em tormento, choro e ranger de dentes. Essa é a resposta para aqueles que perguntam, será que vale a pena? Será que vale a pena? Que Deus ajude vocês, que Deus os abençoe, que o reino de Deus prospere aqui em Ferreiros, não somente através da igreja presbiteriana, mas através de toda a igreja bíblica que ama o Senhor Jesus e que ensina a verdade do Evangelho. Que o reino de Deus cresça aqui como árvore frondosa, se multiplique, para que no dia do juízo, naquele grande dia da separação, nós possamos estar juntos e louvar ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?